Boa tarde, Santa Catarina. Mais uma vez, que bom estar na presença de vocês, meus amigos. Tem gostado do programa Saúde em Foco? Aliás, eu queria agradecer as manifestações de carinho que nós temos recebido. Acesse o nosso site para mais informações, saudeemfoco.med.br, ou mande perguntas para os médicos entrevistados. Lembrando, uma pergunta que sempre me fazem: se eu mandar pergunta, os outros vão saber, às vezes é uma coisa, algo mais constrangedor, é algo que você queira manter em sigilo. Não tem problema. O canal de comunicação é com o médico, não há domínio público, é extremamente privado você com o médico, tá bem? Bem, hoje o nosso tema é um tema muito interessante, recorrente, aliás, que é a saúde cardiovascular com o Dr. Campos, cardiologista de Joinville. Aguarde que a gente já volta em alguns segundos. Programa Saúde em Foco com Dr. Deviene. Oferecimento: Óticas Via Visão, breve em Santa Catarina. Olá, nosso assunto de hoje é o ceratocone. Essa doença da córnea, que acomete o jovem, leva à perda de visão se não tratada adequadamente. Ele deforma a córnea, que é a tampinha transparente dos olhos. O tratamento do ceratocone se dá através do implante de anel corneano ou do crosslink. Até o próximo encontro. E é isso, vamos começar com o nosso bloco de entrevistas. Só que antes, o que foi capa da revista Veja do final do mês de novembro de 2012. Depressão, né? A nova esperança para a doença é uma droga chamada de cetamina. A cetamina, que foi criada no final dos anos 60 como anestésico para a guerra do Vietnã e muito empregada naquela ocasião, foi descoberto que essa droga, na verdade, é um potente antidepressivo. Bem, são aproximadamente 40 milhões de pessoas só no Brasil que sofrem de depressão. O drama, gente, é que de 15 a 20% da população, em algum momento da vida, ou teve ou vai ter depressão. E 50% desses 40 milhões de brasileiros têm a forma mais grave da doença. Aquela forma que a pessoa para de trabalhar, não se barbeia, não cuida da aparência, esquece da família e às vezes comete suicídio. Aliás, o depressivo ele tem 20 vezes mais chances de cometer suicídio que a pessoa que não tem a depressão. Pois bem, os antidepressivos que existem hoje no mercado, eles em cerca de 70% a 60% das vezes, eles levam bem o quadro da depressão, eles melhoram o estado clínico da pessoa, mas 30% a 40% não respondem ao tratamento convencional. E a cetamina, ela vem justamente a ser um novo fio de esperança para essas pessoas que sofrem da forma mais grave e refratária ao tratamento da depressão. Bom, hoje o nosso convidado é o Dr. Carlos Roberto Campos, da Clínica Protocor de Joinville, cardiologista de Joinville. E nós vamos falar sobre a prevenção das doenças cardiovasculares. Dr. Campos, boa tarde, grande prazer de tê-lo aqui conosco. Boa tarde, André, um prazer muito grande estar aqui, procurando esclarecer a nossa população sobre as doenças cardiovasculares que tanto matam. É isso aí. Bom, o que eu tenho para fazer, né, para me defender das doenças cardiovasculares? Quais são os cuidados e a partir de que idade eu tenho que me cuidar? As doenças cardiovasculares, de maneira geral, elas sempre são problemas. Desde que o sujeito nasce, o pediatra muitas vezes já detecta sopros no coração, que vão desde os sopros inocentes até os sopros das cardiopatias congênitas mais severas, que muitas vezes necessitam de correção cirúrgica. Mas, de maneira geral, as cardiopatias elas vão incidindo mais com o decorrer da idade. E elas dependem bastante de fatores de risco. E quais são esses fatores de risco? Os principais fatores de risco para a doença cardiovascular tem dois que são os chamados imutáveis, que é a idade e a hereditariedade. Esses não tem como você mudar. Se bem que hoje já existem várias clínicas, principalmente em São Paulo, que já estão tentando fazer essa modificação dos cromossomos, através de estudos genéticos mais profundos. Mas os outros mutáveis, os que você pode mudar, tá, são
sedentarismo, obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, sedentarismo, alcoolismo. Então, quanto mais fatores de risco desses que eu citei a pessoa tiver, maior também são as chances de desenvolver doenças cardiovasculares. Bem, Campos, aí você acabou dando bastante informação de grande importância, né? A minha primeira dúvida, quais são os mais importantes? São os imutáveis? Qual que tem mais peso para o sofrimento cardiovascular? Imutáveis ou mutáveis? Os imutáveis têm uma grande parte de culpa, mas os mutáveis, tá, os principais, que são os vilões para a doença cardiológica, são o colesterol, diabetes e hipertensão. Esses são os fatores principais. Bem, com que frequência eu tenho que fazer e a partir de que idade eu tenho que fazer avaliações cardiológicas? A idade é simples. Sempre que você quiser começar a fazer alguma atividade física, você deve fazer uma avaliação, e também aquelas pessoas que têm história familiar de doença cardíaca. Então, por exemplo, mulheres que infartaram ou que tiveram morte súbita na família com menos de 55 anos, ou homens com menos de 60 anos na família, um pai, um tio que teve morte súbita, essas pessoas devem ter uma preocupação maior do que aqueles que não têm nenhum fator de risco. Se eu não tenho sintoma nenhum, eu estou bem, eu não sinto nada, eu pratico esporte, também não fiz os meus exames cardiológicos, eu potencialmente, mesmo sendo assintomático, eu tenho chance de ter doença cardíaca? Bastante. A maioria das vezes, a maioria não diria, mas em torno de 40% dos casos, a primeira manifestação da doença já é a complicação. Então, no caso da pessoa que tem esses fatores de risco, pode ser um infarto, pode ser uma arritmia, uma crise hipertensiva, um acidente vascular cerebral encefálico, o popular AVC, o derrame. Entendeu? Então, na maioria dos casos, a primeira manifestação, quando o sujeito vai a primeira vez ao médico, é depois que ele teve o problema. Puxa vida. Aí muitas vezes é tarde. Pois é. Então, para você que está nos assistindo, eu não sinto nada, estou bom que nem um galo velho, isso aí é mitologia, bobagem. Mito total. Mito total. Deve ser feita medicina preventiva, você evita, a maioria dos casos de morte súbita pode ser evitados você fazendo a medicina profilática. Muito bem. Quais são as doenças mais comuns do coração ou cardiovasculares de uma maneira geral que vão acometer as pessoas de meia idade, de idades mais avançadas? Logo a seguir. Programa Saúde em Foco com Dr. Deviene. Oferecimento: Óticas Via Visão, breve em Santa Catarina. E de volta com o Saúde em Foco. Você tem dúvidas? Você quer saber alguma dúvida que ficou na sua cabeça? Quer fazer pergunta para o nosso entrevistado? Você manda sua pergunta para o saudeinfoco.med.br. Ali, o canal direto de comunicação com o médico, você vai ter a sua pergunta respondida. Lembrando que não é de domínio público. Então, hoje, continuando a nossa entrevista com o Dr. Campos, cardiologista do Protocolo de Joinville. A pergunta que eu havia deixado no ar, pessoas de meia idade para cima, quais são as doenças cardiovasculares mais comuns? Sem dúvida nenhuma, hipertensão em primeiro lugar, e em segundo lugar, as doenças isquêmicas, que seria a falta de oxigenação do coração, em resumo, o infarto. O infarto, né? Seriam os principais causadores de doença. Como é que eu vou saber se eu tenho hipertensão? Eu fiz o meu exame regular, vamos supor, né? E de repente já vi casos assim, a pessoa está super bem e começa a ter alguma sintomatologia ou não? É um problema silencioso? A hipertensão aqui no sul, a incidência dela é em torno de 40% a 45% da população. Então é bem alta. De cada 100 pessoas, 40 a 45 tem pressão alta ou hipertensão. E como é que você vai saber? Entendeu? Na maioria dos casos, em torno de 95, 97% dos casos, a pessoa não tem nenhum sintoma. A gente sempre fala, feliz é o hipertenso que tem sintoma, que tem uma dor de cabeça, que tem uma tonturinha, que tem umas palpitações, alguma coisa que induzem ele a procurar um médico. Mas a grande maioria não sente nada e por isso não procura.
E só tem uma forma de você saber se é hipertenso ou não, é medir a pressão. Campos, quando o paciente... Não existe outra forma. Né? E quando o paciente chega no seu consultório para fazer um check-up de rotina, você vai pedir a avaliação dele de um exame por imagem, eletrocardiograma, quais são os exames que você pede e com que base? Quer dizer, para a idade tal eu tenho esse protocolo, para outra idade eu tenho outro protocolo. Certo. O que é obrigatório eu fazer? A consulta cardiológica, infelizmente, nós estamos numa era bastante moderna da medicina, que é uma pena, que se pede muito exame e se examina pouco e se pergunta pouco. Então, eu vou te dizer uma coisa que sempre digo para os médicos mais novos. Você fazendo uma boa história clínica, ouvindo o paciente, perguntando para ele o que ele sente, e você, com o eletrocardiograma, que é um exame bastante simples, barato, simples, e com o estetoscópio e o aparelhinho de pressão, fazendo isso direitinho, você consegue matar 95% do diagnóstico. Ok. Você consegue fazer. Então aí parte para os outros exames. Aí os exames são óbvios. Se a pessoa vem com uma dor no peito, a investigação, o próximo passo é você pedir um teste de esforço, para avaliar melhor e procurar uma doença isquêmica do coração. Se ela tem sopro, se ela tem história de febre reumática, o exame a ser indicado é um ecocardiograma. Entendeu? E daí por diante, se ela tem história de palpitação, de desmaio, seria um Holter. Entendeu? Então são vários exames aí. A partir desses primeiros exames realizados, junto com uma bateria de exames de laboratório, que são sempre feitos, devem ser feitos, que é a diabetes, o colesterol, o triglicerídeo, o ácido úrico, a creatinina nos hipertensos. Então, você fez tudo isso aí, você vê o perfil do paciente, vê a queixa e você direciona a quais os exames que você vai pedir na sequência. Aí depois você tem os exames de imagem e, por último, sempre o exame invasivo, que é o cateterismo, que vai levar um mapeamento completo de todo o coração, tanto das coronárias como dos ventrículos e dos átrios. Você falou um negócio que me atinou a curiosidade. Por que você citou no sul do país? Existe muita diferença de regionalidade? Bastante diferença, que aqui no sul a nossa alimentação é muito mais rica em gorduras, pela própria condição climática, né? O organismo necessita de muito mais caloria, então aqui a alimentação é muito mais copiosa, mais carboidratos e mais gorduras. Entendeu? Enquanto que no norte e no nordeste a incidência de hipertensão é 20%, 25%. Tal. É discrepante, hein? Discrepante por quê? Porque eles têm infelizmente, socioeconomicamente, eles são bem inferiores ao sul e tem uma alimentação mais pobre em caloria, tem menos automóvel, andam mais, entendeu? Então, faz a diferença. Isso é uma prova, exatamente. Aqueles fatores variáveis. É uma prova de que os fatores, que o exercício é importante, que a alimentação é importante. Uhum. É uma prova disso aí. Uhum. Existe um padrão, então, voltando à investigação, para o jovem, para a criança, para o adulto e para a pessoa de idade mais avançada? Sim, existe totalmente diferente. Você direciona os tipos de exame que você vai pedir conforme as queixas. Entendeu? Você não vai pedir, por exemplo, uma criança de 5 anos de idade um teste de esforço. A não ser que ela tenha uma queixa de dor forte no peito toda vez que faz esforço. Entendeu? Então é diferente. Entendeu? E você também não vai pedir para um idoso, entendeu, que já tem uma prótese, que tem algum problema ortopédico, dificuldade de locomoção, não faz sentido você pedir um teste de esforço. Entendeu? Então você tem que direcionar, ter outras opções de exames para esse tipo de paciente. Então cada caso é um caso praticamente individual. Já que a gente está falando de prevenção, por que os cardiologistas eles dão tanta importância, vocês dão tanta importância para as gorduras no sangue? O que ela faz na parte vascular que prejudica tanto a gente? Afinal de contas, se eu pudesse, comeria churrasco todo dia, eu te confesso, viu? Que é bom, né? É muito bom. Mas o que acontece? A gordura, você ingere a gordura, ela é absorvida no intestino e ela é metabolizada no fígado. Vamos falar já diretamente do colesterol. Aí você tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Certo? O que acontece? O colesterol bom é aquele que tira a gordura da parede do vaso e leva para o fígado para ser metabolizado. O ruim faz o contrário, ele fixa o colesterol
na parede do vaso. Aí o que acontece? O vaso, vamos dar um exemplo, é um tubo, um cano comum. Entendeu? Esse cano tem a parede dele interna, que é uma parede bastante sensível. Então, qualquer alteração da parede, no caso, vou dar exemplos, cigarro, pressão alta, tal, vai causar pequenas rachaduras nessa camada chamada de íntima. E aí o que acontece? Ela fica mais áspera, mais rugosa e facilita o depósito de gorduras em cima dessa parede. E vai formando uma placa. Entendeu? Então, por exemplo, o cano tinha que estar 100% limpo, vai formando tipo de uma casquinha lá dentro, ele vai entupindo, e quando ele chega acima de 60%, essa placa pode instabilizar de repente e formar um coágulo em cima e entope, entendeu? Entope e obstrui o fluxo em 100%, não vai nada para frente daquilo. Se isso ocorrer no cérebro, vamos ter o AVC. Se isso ocorrer no coração, vamos ter um infarto. Se isso ocorrer no rim, nós vamos ter insuficiência renal. E se isso ocorrer na perna, muitas vezes essa arteriopatia pode até levar a uma amputação de algum membro. Quando você tem o caso de morte súbita do atleta que está praticando esporte, ele não fuma, ele não bebe, ele não tem idade avançada, ele não tem uma vida sedentária, ele tem uma prática, lógico, regular de esporte. O que aconteceu ali na bomba cardíaca? Normalmente, quando são pacientes jovens, a chamada é uma cardiopatia congênita, chamada de miocardiopatia hipertrófica idiopática. O que significa isso? O ventrículo esquerdo, que é o que bomba o sangue para fora do coração, passa para a aorta e vai para todo o corpo, esse ventrículo já congenitamente ele vem alterado. Então a miocardiopatia é uma fraqueza daquele ventrículo e ele obstrui a via de saída do coração. Entendeu? E quando o sujeito faz um grande esforço físico, normalmente esses pacientes são acometidos de arritmia e morte súbita. Entendeu? Nós falamos das gorduras, né? Deu para entender direitinho o que ela fazem uma coisa. Exatamente, elas fazem uma lesão. Agora esse caso já é diferente. Isso, na ele não tem nada. Tá. Esse paciente não tem nada nos vasos, Exato. ou seja, nas ele coronárias. É saudável. Ele é saudável. O que ele tem é problema na musculatura do coração, que o coração é um músculo. E esse músculo possui inervações, ele possui um sistema nervoso. Entendeu? E ele tem defeitos no músculo, então altera a repolarização do coração, e o coração entra em curto-circuito e faz taquicardias, fibrilação ventricular, que significa parada cardíaca. E se ele não for socorrido de imediato, com choque, cardioversão elétrica, ele vai a óbito. Então, aí vamos falar de outro fator de risco agora, esquecendo um pouquinho a morte súbita, né? Nós falamos das gorduras, agora eu quero falar do álcool, que está sendo muito usado já pelos jovens, assim que a gente voltar do comercial. Programa Saúde em Foco com Dr. Deviene. Oferecimento: Óticas Via Visão, breve em Santa Catarina. E voltamos ao último bloco do Saúde em Foco, entrevista com o Dr. Campos, cardiologista protocolo de Joinville. Você quer enviar perguntas? saudeemfoco.med.br. Lembrando, é um canal de comunicação particular. Você, como médico, não é de domínio público. Bem, a pergunta que eu havia deixado no ar. Nós estávamos falando dos fatores de risco, né? Um deles foi o colesterol, as gorduras de uma maneira geral. E agora eu perguntei sobre o álcool. O álcool, que aliás socialmente ele é muito aceito, porque é uma droga legal. Então, muito jovem que antes da balada faz um esquenta em casa ou com os amigos e depois toma mais na balada ainda. Essa pessoa ela está se auto-predispondo a um novo fator de risco, um fator de risco precoce. O álcool faz tanto mal assim, Campos? O álcool, segundo a Organização Mundial da Saúde, o tolerável por dia seria 50 ml de destilado e, se for cerveja, 400 ml. Entendeu? Esse seria o tolerável. Entendeu? Agora, o álcool, quando consumido em excesso, vai levar a uma série de doenças cardiológicas, cardiovasculares. A principal delas é a hipertensão arterial. Tá? E, além disso, quando o álcool é ingerido em grande quantidade, ele pode levar
a uma doença chamada de miocardiopatia alcoólica. Ou seja, o coração começa a dilatar, entendeu? E se torna fraco e com isso o paciente entra em insuficiência cardíaca. Além do volume ingerido, que o próprio aumento do volume no organismo, grandes quantidades, por exemplo, de cerveja e tal, isso vai gerar uma hipervolemia que contribui na hipertensão arterial, ao aparecimento de hipertensão arterial. E além disso, também temos não só o álcool, como o complemento do álcool. Entendeu? A pessoa que bebe acaba comendo um salgadinho, um queijinho, uma gordura a mais que pode aumentar também os níveis de colesterol, os níveis de triglicerídeos, além do álcool também causar muita diabetes. Então ele contribui dessa forma. Bem, o álcool, na verdade, então, pelo que eu estou entendendo, se ingerido moderadamente aos fins de semana, não haveria tanto problema. Não haveria problema. O problema é a grande quantidade. Né? Inclusive, você falou de miocardiopatia alcoólica, né? Provavelmente é o etilista. O etilista. A pessoa que ingere grandes quantidades que bebe todos os dias e ingere grandes quantidades, esse sujeito vai acabar alterando tanto o metabolismo do coração quanto o metabolismo hepático. Então ele vai se predispor a ter miocardiopatias dilatadas, onde o coração cresce muito, como doenças hepáticas também, e gástricas. Né? Tá. E o cigarro, Campos? Qual é o mecanismo que o cigarro permeia aí, que faz tanto mal para a saúde, afinal de contas? O cigarro é um problema sério, seríssimo. E ele contém praticamente 5.000 substâncias tóxicas. Tá? E no coração, no aparelho cardiovascular, o principal efeito do cigarro é aumentando a frequência cardíaca e fazendo constricções do vaso. Entendeu? Então, você pode ter hipertensão arterial, você pode ter muitas vezes espasmos coronarianos, entendeu? Que o sujeito apresenta angina sem ter obstrução das coronárias. Isso acontece muito, principalmente em mulheres jovens, fumantes e que tomam anticoncepcional. Anticoncepcional? Essa eu desconheci. O que o anticoncepcional mulher jovem, porque o anticoncepcional com o cigarro favorece muito o aparecimento de tromboses. Ah, é? Trombose. E desencadeia muito espasmo coronariano. Espasmo, há pouco a gente comentou, quando você tem diabetes, colesterol, o vaso vai entupindo por gordura. Espasmo, você não tem entupimento nenhum, o vaso está 100% livre, mas de repente, por ação dessas quase 5.000 drogas, dentre elas as principais são o alcatrão e a nicotina, entendeu? O coração, de repente, o vaso fecha. Entendeu? Se ele fechar e abrir, desfaz o espasmo, o sangue volta a passar, tudo bem. Então, você pode ter um espasmo que ele segura, o sujeito infarta e depois, quando você vai fazer o cateterismo, está tudo normal, você não tem obstrução nenhuma. E então, são essas pacientes que eu te falei. Entendeu? São as pacientes que fumam, entendeu? Jovens, principalmente mulheres jovens, que fumam e acabam fazendo infarto sem obstruções coronárias. Eu não tenho muita dúvida, embora eu seja oftalmologista, de que o grande público que sofre do coração é a partir de 40 anos de idade. Me corrija se eu estiver errado. Não, é bastante. A incidência é linear com a idade. Quanto mais velho, maior o aparecimento. Mas hoje em dia isso está cada vez mais precoce. Então, Campos, para a gente finalizar, aí eu queria que você, porque eu sempre faço um paralelo para os meus pacientes, né? Que a gente começa a passar de um determinado tempo, é que nem carro usado. Aí tem que dar um retoque aqui, outro ali. Só que a diferença é que carro dá para trocar peça e a gente não dá. Nem sempre dá tempo de você socorrer para ter a melhor conduta e manter a vida e a saúde daquela pessoa. O que a gente, a partir de 40 anos, qual é a grande mensagem? O que a gente tem que fazer? Os hábitos que são indispensáveis, se eu quiser ter uma vida saudável daqui para frente. Em termos cardiológicos, é fazer consultas periódicas. Essas consultas devem ser feitas no eletrocardiograma, deve ser medida a pressão, deve ser feito o exame de sangue comum, aquela bateria comum, e depois, se houver necessidade, seguir para exames mais profundos. E a pessoa, para evitar de ter problemas cardiológicos, o que ela tem que ter? Hábitos saudáveis de vida. Fazer exercício 3 vezes por semana, 50 minutos, que daria 150 minutos, ou 5 vezes por semana, 30 minutos. Entendeu? Comer bem, saudavelmente, comer bastante vegetais, frutas, né? Evitar carboidratos em excesso, evitar gorduras em excesso, frituras. Tá? E
Além disso, também tem uma coisa que ninguém dá muita ênfase, mas eu sempre gosto de terminar os meus programas, é dizer que a pessoa tem que viver em paz. Ela tem que ter equilíbrio, ela tem que ter tranquilidade na vida, entendeu? É dar o passo, não querer ser ambicioso, não dar o passo maior do que a perna. Isso, em termos, não ter raiva, não ter ódio, entendeu? Isso tudo afeta beneficamente o coração. Quando você é uma pessoa tranquila, serena, entendeu? Enquanto que o ódio, o rancor, só leva cada vez a doenças mais fisiologicamente mais graves. Aumenta a tensão muscular, a pessoa aumenta a frequência cardíaca, frequência respiratória, a pressão, aumenta mais adrenalina no organismo. Exatamente. Quer dizer, é tudo aquilo que a gente já fala de maneira recorrente. Tudo é um conjunto de fatores, entendeu? Você não pode tratar, tem que viver em harmonia com tudo, entendeu? Com a família, com a sociedade, com a economia, com a comida. Na medida do possível. Na medida do possível. Campos, agradeço sua presença. Tenho certeza que não só para o telespectador, para mim, foi muito enriquecedora. E desejando a você e a todos nós um grande início de 2013. Igualmente, eu fico muito feliz, entendeu? Que se um paciente, um telespectador que me ouviu parar de fumar, já valeu a pena vir aqui hoje. É uma conquista. Você acabou de salvar uma vida. Exatamente. Uma boa tarde. Boa tarde, então. Fim de programa, chegamos ao bloco Visão em Foco. Hoje o nosso tema é sobre descolamento de retina. Muita gente pergunta e tem pessoas que conhecem outras pessoas que já tiveram essa doença. Primeiro, vamos conceituar. O descolamento de retina é o descolamento da parte do fundo do olho, da camada neurosensorial, chamada de retina. Como você vê na foto, aí no vídeo, essa parte vermelha, avermelhada, o branquinho ali é o nervo óptico, o vermelho é a retina. Pois bem, você vai ter descolamento de retina em algumas situações, principalmente aquelas geradas por traumatismo, alguma pancada nos olhos. É isso mesmo. A cada 10 mil pessoas, uma vai ter descolamento de retina na população geral. E qual a importância do descolamento de retina? Pelo fato de que acomete justamente o jovem em idade produtiva. Então ela causa uma morbidade bastante importante nas pessoas. Essa é uma doença considerada verdadeiramente uma emergência em oftalmologia. Por quê? Porque se você tratar nas primeiras horas após o fato ocorrido, a pessoa tem grande chance de recuperar a visão. Passadas de 6 horas, aí a situação começa a se inverter. Quer dizer, há uma dificuldade para a recuperação da visão. E como você pode ver no vídeo, novamente, o descolamento de retina, para o oftalmologista, na hora do exame, aparece uma imagem bem característica, né? Você lembra daquela primeira imagem? O vermelhinho estava bem colado. Agora um tecido todo amassado, todo anteriorizado para a parte do meio do globo ocular. Fique ligado, então. Você vai jogar bola, você é um daqueles desportistas de final de semana ou mesmo praticante de alguma arte marcial, algum esporte de contato que envolva eventualmente o risco de uma pancada, de um traumatismo ocular. Bastante cuidado, bem ligado e proteção de preferência. E aí, lembrando o nosso tema hoje, aliás, recorrente, a saúde cardiovascular. Você viu a importância da prevenção? O Dr. Campos explorou bem essa área no sentido de não deixar as doenças se desenvolverem. Toda a nossa saúde cardiovascular está galgada, eventualmente, nos hábitos de vida, na boa alimentação e tirar aqueles hábitos ruins da nossa mesa, da nossa vida, do nosso corpo. Praticar esportes, ter uma vida saudável e fazer os seus exames regularmente, com grande frequência. Bem, gente, eu estou aguardando vocês no próximo encontro, que, aliás, o tema está super interessante. Quer saber o que a gente vai falar? Não, só semana que vem. Se você quer assistir as entrevistas anteriores ou quiser, tiver interesse, mandar informações, perguntas para os médicos já entrevistados, é só acessar o nosso site saudeinfoco.med.br. Ali você vai encontrar as informações que você procura ou poder entrar em contato com os médicos já entrevistados. Aguardo você na semana que vem e um grande abraço.